Somos do pré-vestibular, o pré-vestibular social da Prefeitura de Macaé, colaborando com seus alunos e tentando minimizar os problemas ocasionados pela pandemia do coronavírus, está preparando videoaulas para que nós não fiquemos totalmente isolados, longe uns dos outros e sem nenhuma providência, sem nenhum conhecimento, porque nós trabalhamos com o tempo. Seja bem-vindo à videoaula de História. O tema dessa aula é o mundo grego, uma civilização diferenciada das demais da antiguidade e que vai nos deixar com a filosofia. Também irá influenciar todo o mundo ocidental com outras características que nós iremos aqui ver. Para começar, o que nos interessaria no Enem sobre o mundo grego ou o que pode ser utilizado como questão do Enem no mundo grego? Nesse quadro, eu apresento para vocês 6 tópicos que são muito importantes. Características gerais do mundo grego, os períodos que são o período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Esses tópicos nós vamos desenvolver ele durante a nossa apresentação, que são os mais importantes da história do mundo grego. Para começar a falar das características gerais da Grécia, precisamos falar do território acidentado. Esse território divide-se em 3 grandes porções. Uma continental, que é a grande parte, a maior parte do território da Grécia. Uma peninsular, que é a península que avança para dentro do Mar Egeu. E uma insular, que são as várias ilhas que a Grécia vai colonizar durante a sua história. Esse território vai influenciar diretamente na forma como a Grécia se desenvolve, principalmente porque ele vai influenciar no desenvolvimento do comércio e da navegação. Vai influenciar na descentralização política. O comércio e a navegação vão estar ligados ao fato de que o Mar Egeu é a região onde a Grécia desenvolve. A descentralização política está ligada ao fato de muitas cidades-estados surgirem nesses territórios descentralizados. E aí, a cidade-estado vai ser um modelo totalmente diferente das cidades-estados que tinham surgido na Antiguidade Oriental até agora. O modo de produção da Grécia também é diferenciado. É um modo de produção escravista. Tudo que se produz, todo o trabalho é executado por escravos. Já vai começar a surgir aí uma máxima que nós conhecemos, que é trabalho é coisa de escravo. Além disso, uma outra característica geral são as contribuições que nas artes, nas ciências, na filosofia que a Grécia vai deixar para a gente, transformando o mundo antigo com várias características, que estão herdadas para nós até hoje. Ainda falando das características gerais da história do mundo grego, nós dividimos a história da Grécia em 5 grandes períodos. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico, que vamos apresentar aqui, cada um com a sua especificidade durante a nossa apresentação. O período pré-homérico é o momento em que a Grécia é povoada. O período homérico é o momento em que nós não temos muitos dados da história da Grécia, mas temos os poemas Ilíada e Odisseia, que nos dá informações sobre alguns dos acontecimentos desse período. O período arcaico forma-se das características mais importantes da Grécia, que é a polis. A cidade vai ganhar outras características totalmente particulares pela história da Grécia. O auge da polis vem no período clássico, é um momento de glória. As cidades de Atenas e Esparta vão ser modelos, começam a se sobressair nesse mundo grego e vai finalizar com o período helenístico, que é a decadência e o surgimento da cultura helenística. Vamos conhecer então o primeiro desse período. É o período pré-homérico. É o momento em que 2 grandes civilizações se juntam para dar origem ao povo grego, que são as civilizações creto-micênica. Os cretenses, dominadores do comércio marítimo, da técnica de se navegar, vão adaptar a escrita silábica, já surgida anteriormente na Antiguidade Oriental, para facilitar a sua vida comercial com outros povos das ilhas que fazem parte do Mar Egeu. Deve-se destacar
que os cretenses valorizam o trabalho da mulher, a importância que a mulher tem na sociedade, e não são conforme outros povos da antiguidade, como por exemplo os hebreus, como por exemplo os babilônios, não são uma civilização machista. Já começa a surgir aí uma discussão da importância do trabalho da mulher nessa civilização, o que é uma mudança muito importante para a época. Os micênicos, que é o que se chama a civilização que habita a Grécia continental, vai fazer parte, junto com os cretenses, daquilo que será o povo grego. Já num contexto de conflito, os aqueus vão conquistar os cretenses e vão assimilar alguns de seus valores culturais. Isso é muito importante para a heterogeneidade que vai surgir no povo grego, que vai ser totalmente diferente. Os valores culturais dos povos conquistados vão fazer parte do mundo grego, de vários povos. Vão se instalar vários povos que vão formar a civilização grega, entre eles os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Os dórios são aqueles mais belicosos. O que isso quer dizer? Quer dizer que são aqueles que mais guerreiam, que mais conhecem técnicas de guerra. Logicamente, nós já podemos começar a associar a esses dórios com os espartanos, que é uma civilização muito marcante na Grécia Antiga. Já nesse período pré-homérico, registra-se a primeira diáspora. O que isso quer dizer? Vão se espalhar esses povos agora em uma quantidade maior, vão se espalhar pelas ilhas. E essa mudança, essa migração voluntária é o que nós chamamos de diáspora, a primeira diáspora grega. O próximo período da história do mundo grego é o período homérico. Desse período tem-se poucos registros escritos, mas uma fonte importante são os poemas Ilíada e Odisseia de Homero. Por isso, esse período ganha o nome de período homérico. Ele, além de registrar os fatos das guerras que acontecem nesse momento, ele vai registrar também fatos do dia a dia. Daí, ele vai registrar o surgimento dos genos, que é uma organização básica familiar. Começa a surgir uma pirâmide social diferenciada na história do mundo grego. Nessa pirâmide, vamos ver que surge uma hierarquia, ou seja, todos aqueles que têm parentesco com o que eles chamam de pater, com um líder mais velho, vão ficar em torno desse pater. A propriedade passa a ser uma propriedade coletiva da terra, e não mais uma propriedade privada, uma propriedade particular. Aumenta muito a população dos genos com a chegada de povos que são submetidos pelas guerras e, consequentemente, aumenta o consumo. Então, há uma influência das guerras desse período diretamente no aumento das cidades, porque o novo líder vai congregar todos os povos em torno de si. Esse novo líder é o Basileu, que vai ser o rei. Então há uma mudança, surge aí a figura do rei como uma mudança na história do mundo grego desse período muito marcante. No período arcaico, nós vamos ver se consolidar a cidade-estado, que chamamos de polis. As cidades controladas pelo rei, que nós falamos no momento anterior, elas passam a ganhar muita importância e cada uma começa a conquistar a sua autonomia. Podemos citar como característica da polis autonomia política, autonomia econômica e autonomia militar. E isso é uma consequência do isolamento geográfico. Elas têm a mesma cultura, a língua e a religião. Isso deve-se ao fato da sua origem comum, creto-micênicos. E os espaços públicos dessas polis destaca-se a ágora e a acrópole. A ágora era o espaço de comércio, era o espaço de debates, era o espaço onde eram tomadas as decisões políticas da polis. A acrópole eram os templos, onde a religião era cultuada. Os espaços privados dessa sociedade são as propriedades que cada um possui. Os melhores exemplos que nós temos da polis são Atenas e Esparta. Nós temos outras também na geografia da Grécia
que vão ganhar destaque, como a Macedônia, mais tarde, e outras cidades, como Creta, por exemplo. Politicamente, as polis evoluíram de uma monarquia para uma oligarquia, para uma tirania, para uma democracia. A monarquia, que surge mais ou menos no século X a.C., tinha o Basileu como chefe militar e administrativo. A origem social desse Basileu era o eupátrida. Logo a seguir vai surgir a oligarquia no século VIII a.C., onde os líderes que tomavam as decisões eram os arcontes. Eram 9 esses líderes, que estavam presentes no executivo, no legislativo e no judiciário. O Areópago é o momento seguinte dessa oligarquia, onde são formados por um conselho de eupátridas. Formam-se então nesse conselho 3 partidos: a planície, o litoral e a montanha. Os debates eram feitos entre esses partidos para tomar a decisão desse momento no mundo grego. Nesse período arcaico, vai surgir a cidade modelo oligárquico da história da Grécia, que é Esparta. Está localizada na península do Peloponeso e que uma das condições, das características de sua origem, é chamada de cinecismo, que significa união de tribos dórias. Outra característica de Esparta é que a sua economia é baseada na agricultura. A sua sociedade divide-se em esparciatas, periecos e ilotas. Esparciatas são descendentes dos dórios, dos primeiros invasores da região de Esparta, que tem uma característica muito marcante, que é o seu militarismo. Esses esparciatas são donos de terras. Também são considerados, chamados de hoplita, que é o soldado cidadão. Os periecos são homens livres, pequenos agricultores, comerciantes, não são considerados cidadãos. Os ilotas são servos da cidade, é a base da mão de obra. Não são propriedades, não são escravos, eles são servos. A política espartana passa também pela sua organização militar, com os seguintes poderes: a gerúsia, o eforato, a diarquia, a ápila e a base das leis, que são as chamadas leis lendárias de Licurgo. A gerúsia é composta por 28 gerontes. O eforato é o executivo e os judiciários com 5 éforas. Diarquia são 2 reis, um militar e um religioso. A ápila é a assembleia consultiva, que é aclamada, as decisões dessa assembleia são aclamadas por aplausos. E, como nós falamos, a base das leis são as leis lendárias de Licurgo. O militarismo tem uma marca registrada na cultura espartana. A educação é feita na ágoge. E esse militarismo começa já aos 7 anos, vai dos 7 aos 30 anos, que é quando o cidadão consegue o título de hoplita, recebe o seu lote de terra e torna-se cidadão. O serviço militar vai dos 18 aos 60 anos. As mulheres têm um certo valor por serem parideiras de soldados. E nós temos uma característica marcante na história de Esparta, que é o que chamamos de eugenia. O significado de eugenia seria a limpeza ou depuração de um determinado grupo social. Como em Esparta vivia-se para a guerra, se o filho nascesse com qualquer deficiência física, ele era sacrificado, pois não permitiria aquela família de se tornar uma família de cidadãos, o que para eles, pela cultura deles, era muito importante até para a própria sobrevivência. Deve-se destacar aqui que a educação toda é voltada para a obediência e aptidão física. Faz-se muitos testes ainda nas crianças para saber se eles têm condições, se eles têm resistência e têm psicológico para se tornar um guerreiro e se tornar totalmente obediente. Outra cidade marcante que surge no período arcaico é Atenas. Atenas, ao contrário de Esparta, é um modelo democrático. Fica localizada na península da Ática. O povo fundador são os jônios. Atenas vai passar por uma evolução política diferenciada dos espartanos. Ela vai ter vários grupos de gênios
que vão formar frátrias, que vão formar tribos, vão formar o demos. A evolução social de Atenas passa pelas seguintes camadas: os eupátridas, os demiurgos, os georgóis, os tetas e os escravos, que são escravos por... Os eupátridas são os proprietários das melhores terras, os chamados ou ditos bem-nascidos. Os demiurgos são comerciantes. Os georgóis são proprietários das piores terras. Os tetas são aqueles sem terras, que é a grande maioria da população. E os escravos são escravos por dívidas. Já é possível notar aqui que haverá um conflito de interesses entre os georgóis e os tetas, que é a questão da propriedade da terra. Os eupátridas vão ter que encontrar uma forma de concatenar essas diferenças desses dois grupos. A forma de resolver isso vão ser as reformas políticas, as reformas sociais, para evitar guerras civis, para evitar conflitos entre os próprios atenienses. A evolução política de Atenas vai passar por 3 momentos: a monarquia, a oligarquia e a democracia. Na monarquia ateniense vai surgir uma figura muito importante, que é o Basileu, que é o chefe militar e administrativo. Ele vem da classe social dominante, que são os eupátridas. Daí, mais tarde, vai surgir também a oligarquia. 9 líderes vão formar um grupo chamado de arcontes, que exerce poder executivo, legislativo e judiciário. Vão se formar também partidos políticos que são classificados como planície, litoral e montanha. A planície é conservador, o litoral é moderado e a montanha é mais radical, que busca as transformações sociais. A democracia só vai surgir com a chamada lei democrática, em que todo cidadão é igual perante a lei. É preciso registrar aqui que mulheres, metecos e escravos, como é apresentado aqui no quadro, não têm direitos, não são cidadãos. Então deve-se levar em conta que a democracia ateniense nem é tão democrática assim, porque exclui a grande maioria da população e privilegia a classe dominante. O nome que se deve destacar nessa democracia é o de Clístenes, que viveu mais ou menos em 510 a.C. Ele é inclusive considerado o pai da democracia. Ele faz uma grande transformação na sociedade, onde ele vai redividir a sociedade em 10 tribos. Ele cria o que se chama de bulé ampliada, são 500 membros que participam na decisão política que vai se tomar em relação a Atenas. Ele vai distribuir também o poder entre 10 arcontes, cada tribo vai ter um arconte, vai criar uma eclésia, que são 6.000 membros com mais poder, e nesse momento vai acontecer o que nós chamamos de ostracismo. A população ateniense vai se afastar um pouco da cidade. Mas voltando a falar de Clístenes, essa divisão é muito importante para a gente entender o domínio dos eupátridas na democracia grega. A prevalência, porque os homens donos de terra que vão tomar todas as decisões. Essa divisão e junto com esse ostracismo, que é essa mudança, essa migração para o interior, vão fazer surgir uma estabilidade social e vão promover o progresso na civilização grega. Passamos então ao período da história da Grécia, do mundo grego, que nós chamamos de período clássico. E nesse período vamos se destacar o que nós chamamos de guerras médicas. Gregos e persas vão lutar para tentar um povo dominar o outro. Os persas, insistentemente, desde Dario I, buscam invadir o território grego pela sua importância, sua opulência e a riqueza que esse território tem. Nesse período, nós vamos registrar o apogeu e a decadência do mundo grego. Além das guerras médicas, nós vamos ter a Guerra do Peloponeso. As guerras médicas têm 2 etapas. A primeira etapa, Atenas rechaça o ataque persa com a superioridade marítima de domínio dos atenienses. Esparta vai perder
para os persas na famosa batalha de Termópilas o seu território. Na segunda etapa, Atenas lidera uma confederação, uma liga entre os povos persas chamada de Confederação de Delos. É uma aliança militar e os persas começam então a cobrar tributos para sustentar a guerra com os persas. Isso vai determinar a superioridade naval e financeira de Atenas. É o auge da civilização ateniense, também conhecido como século de Péricles ou Idade do Ouro da civilização ateniense. Os cargos públicos são remunerados. Dessa forma, vai surgir uma elite de trabalhadores, de governantes, de políticos que servem ao Estado ateniense. Nos anos de 450 a 430 a.C. é o momento que nós chamamos de apogeu ateniense. Toda a riqueza da Liga de Delos vai ser transferida para Atenas. O Péricles, seu governante, faz essa determinação. Esparta está enfraquecida pela presença dos persas em seu território, e aí começa uma expansão de Atenas sobre todas as cidades da Grécia. O povo militarizado, como são os espartanos, não vão aceitar essa dominação de Atenas. E aí nós vamos ver começar o que chamamos de Guerra do Peloponeso, uma guerra civil de gregos contra gregos. Esparta versus Atenas são as duas cidades que vão liderar essa guerra. É o momento em que entra em crise não só toda a Grécia, mas também o modelo democrático estabelecido por Atenas. Nessa guerra civil vai sair vitoriosa Esparta. Isso, no primeiro momento, vai fazer com que haja uma fragmentação militar da Grécia, o que vai ter como consequência invasões de povos de outras regiões. Esse momento é chamado como suicídio grego, porque gregos contra gregos vão suicidar o domínio deles na região. Esparta tenta exercer uma hegemonia igual, Atenas exerceu, e aí vai perder a guerra para a Liga de Tebas, que é uma outra cidade grega, e Tebas vai perder para uma outra liga entre Atenas e Esparta. O que a gente tem que destacar aqui? Que várias ligas vão surgir de gregos lutando contra gregos. Esse é o motivo do enfraquecimento da civilização grega nesse momento. Como consequência do enfraquecimento das duas principais cidades-estados, Esparta e Atenas, um outro povo vivia aos arredores desse mundo grego, que são os macedônicos, que nem eram considerados gregos, numa forma meio xenofóbica dos gregos tratarem eles, começam a se organizar e vai começar um período de domínio desses povos sobre toda a região da Grécia. O primeiro rei macedônico que vai dominar a Grécia, vai invadir a Grécia, é Filipe II. E ele estabelece o domínio da civilização macedônica sobre a civilização grega. Seu filho Alexandre vai ampliar as conquistas dos macedônicos sobre outras áreas, inclusive regiões da África. Alexandre é conhecido pelo epíteto de Alexandre o Grande. Ele vai ampliar essas conquistas em vários territórios como Egito, Fenícia, Palestina, Mesopotâmia e Pérsia, criando um grande império que vai ter marca registrada pela assimilação das culturas desses povos que vão ser dominados. Outra marca registrada do Império Macedônico e de Alexandre é as chamadas cidades alexandrias, que vão ter uma influência muito grande na civilização romana. O mundo grego desaba então para dar origem ao chamado mundo helenístico, com uma nova cultura que tem como característica o universalismo, que é o uso da razão, o antropocentrismo. Vamos ver a fusão dessa cultura helenística da cultura do Ocidente com a cultura do Oriente. A cultura do Ocidente representada pela Grécia e a do Oriente representada pela Pérsia. Vamos ver a expansão do mundo grego por todo o Império Macedônico, o que vai começar a dar origem ao pensamento da civilização romana.
Ok, minha gente, e o nosso quadro fica então assim exposto sobre toda a história do mundo grego. A seguir, vem uma bateria de exercícios com gabarito no final. Num outro vídeo, eu vou comentar questão por questão para que fique marcado e fique resolvido qualquer dúvida que nós tenhamos sobre o mundo grego. Nos encontramos na próxima.